Salve, salve, galerinha! Mais uma aula do jeito que você já sabe, já conhece e aprecia. Se ligue na aula de hoje. Hoje falaremos sobre mudança de base, mas não como fazíamos antigamente. Hoje, com uma matriz mudança de base. Ai, professor, eu não me lembro o que a gente fazia antigamente. Foram vários dias sem postar vídeos. Não foram vários, amigão, foram apenas o feriadão. Se liga aqui. O que a gente fazia? A gente tinha um vetor numa base e as coordenadas dele com relação à base, e eu te pedia as coordenadas dele com relação a outra base. Tanto é que eu brincava de base velha, base nova. A base velha era a base original e quem era a base nova, a base escrita em função da outra. Eu brincava, ó, o filho é escrito em função de quem? Do pai. Então quem gerou é quem? É o pai, a base antiga, quem é gerado é a base nova. E também brincava, um lado era fácil ir e o outro lado era difícil. Aí, ó, lembra o que eu fazia? Eu falava, olha, tipo, você aí novão e ficar velho, se você não morrer, é o que? É fácil. Então, passar da base nova para a base velha é o que? É fácil, é só pegar o que? A definição de coordenadas de um vetor, escrever e fazer a sominha, ponto. E aí eu brinquei, eu velhinho aqui, pá, virar o que? Novo. É fácil ou difícil? Aí é mais difícil. O que é? Novamente a definição de coordenadas de um vetor com uma base, com relação a um sistema de coordenadas. Só que aí eu fazia o que? Eu resolvia um sistema linear associado. Agora eu vou usar essa mesma ideia mais formal para montar uma matriz mudança de base. Depois eu vou tocar num ponto que o nome dá uma ideia errada do que está acontecendo com a matriz, mas a notação você tem que ficar esperto. Se liga agora. Eu tenho uma base B e uma base C. A base B é formada pelos vetores UVW, a base C é formada pelos vetores RST. A base B vai ser a base velha, a base C será a base nova. Então eu vou escrever os vetores da base R, da base C, RST, como era a base nova, ela é escrita em função da base antiga. Então eu posso escrever o R como um A11U, mais um A2UV, mais um A31W, e assim sucessivamente. Perceba o seguinte, os vetores da base nova, RST, têm coordenadas com relação à base antiga, esses valores. O vetor R é A11, A21, A31. O vetor S é A12, A22, A32. E o vetor T é o A13, A23 e A33. Se ligue, quando eu pegar as coordenadas da base nova com relação à base antiga, eu pego esses vetores, o primeiro vetor vira a primeira coluna. Ó, se ligue, teve as cores. Primeiro vetor, primeira coluna. Segundo vetor, segunda coluna. Terceiro vetor, terceira coluna. E essa matriz se chama matriz mudança de base da base B para a base S. Para a base C, de B para C. Beleza? Se ligou aqui? Então a questão é o seguinte, essa matriz eu posso calcular a inversa dela. Ai, professor, por que ela tem inversa? Lembra? Se eu estou falando que isso daqui é uma base, esse determinante tem que ser o quê? Diferente de zero. Se o determinante é diferente de zero, a matriz possui uma inversa. Então se liga aqui, calculando a inversa dessa matriz, essa matriz, a inversa de MBC, é igual a MCB. É a matriz mudança de base da base C para a base B. Beleza? Aí, professor, e o que cada uma faz? Então, se liga aqui. O mesmo vetor, por exemplo, Z, ele tem o Z, que eu vou chamar só de Z, mas se eu indexar ZB, eu estou falando as coordenadas do vetor Z com relação à base B. E se eu falar ZC, as coordenadas do vetor Z com relação à base C. Então, é isso que eu escrevi aqui, ó. Se liga. Então, MCB, esse produto, então esse vetor aqui, quando ele estiver na base B, eu vou escrever ele como coluna. Fazendo o produto dessa matriz, por exemplo, 3 por 3 vezes esse vetor coluna, eu tenho esse vetor. Se liga aqui, ó.
A matriz mudança de base, ela faz o quê? Olha a notação. Eu entro com o vetor na base B, ó, B. Ele pega o vetor na base B e joga para a base C. A mesma coisa, essa matriz aqui, ó, se ligue. Ele pega da base C e joga para a base B. Faltou aqui um B, ó. Aqui é um B. Ó, se ligue. E aí, por fim, ó, vale a seguinte propriedade, ó. Se eu tô multiplicando essas duas matrizes, se liga aqui, essa matriz vai pegar o quê? Um vetor na base E, jogar para F, aí esse pega para F e joga para G. Então o produto dessas matrizes é a matriz mudança de base, que pega um vetor na base E e joga para G. Isso daqui é interessante, essa propriedade. Às vezes eu estou trabalhando com várias bases do meu espaço dos vetores tridimensionais e aí eu facilito minhas contas. Tem outra propriedade que eu não escrevi aqui que poderia ser a seguinte, ó, se liga aqui, ó. MBC, M. Ó, se eu pegar a matriz MBC e multiplicar pela matriz MCB, essa matriz é qual? Ó, se liga aqui. Essa matriz pega as coordenadas do vetor na base B, joga para C, essa pega de C e joga para B. Ou seja, essa matriz é a identidade. Ela, tipo, tem um vetor Z que estava olhando na base B, depois eu olho na base C e depois eu volto a olhar na base B. Ou seja, essa matriz é a identidade. Gostou? Beleza, então até a próxima aula. Beijo, fui!